Velha amarga, você só está ressentida porque os meus pais têm dinheiro. A minha nora gritou-me durante a minha festa de aposentadoria. O meu filho acenou com a cabeça. É verdade, mãe. Você é inútil. Eu respondi. Então faça com que os seus pais devolvam o empréstimo de 2 milhões de euros que eu lhes dei. Estou feliz por tê-lo aqui. Siga a minha história até ao fim e comente a cidade de onde está a assistir, para que eu possa ver até onde a minha história chegou. A festa de aposentadoria deveria ter sido o meu momento. 37 anos a trabalhar como contabilista na Henrique & Associados, e eles organizaram esta bela reunião no clube de campo. Toalhas de mesa brancas, flores frescas, até um bolo com o meu nome escrito em caligrafia elegante. Eu deveria ter estado feliz. Em vez disso, fiquei paralisada no meio da sala de recepção, a ver o meu filho Damião acenar em concordância, enquanto a sua esposa Fátima me chamava de velha amarga. Você só está ressentida porque os meus pais têm dinheiro, disse Fátima, a sua voz ecoando pela sala como um tapa. O seu dedo perfeitamente manicure apontado para mim de forma acusadora, o seu vestido de designer captando a luz dos lustres de cristal. Você sempre teve inveja do nosso estilo de vida. A sala ficou em silêncio. Os meus antigos colegas, os meus vizinhos, até o pessoal do catering pararam o que estavam a fazer para olhar. Senti o calor subir pelo meu pescoço, aquela queimação familiar de humilhação que não sentia desde criança, quando era repreendida à frente da turma. Sério, mãe, acrescentou Damião, o seu tom casual quase entediado. Você já não é útil. Por que não aceita isso e para de tentar inserir-se nas nossas vidas? Já não é útil. As palavras ecoaram na minha cabeça enquanto olhava para o meu filho, este homem de 35 anos que criei sozinha depois da morte do seu pai, quando ele tinha apenas 8 anos. O rapaz para quem trabalhei turnos duplos, o adolescente que enviei para uma escola privada, mesmo que isso significasse comer sanduíches de queijo durante semanas. Fátima ainda estava a falar, a sua voz tornando-se mais estridente a cada palavra. Honestamente, Laura, é embaraçoso como você tenta acompanhar-nos. Sabemos que está com dificuldades financeiras. Damião contou-me sobre o seu pequeno apartamento, o seu carro velho. É triste, realmente. Ela virou-se para a multidão, representando como uma atriz no palco. Ela continua a tentar dar-nos conselhos sobre dinheiro quando mal consegue pagar as suas próprias compras. É patético. Um murmúrio percorreu a sala. Eu via a pena nos olhos das pessoas, a forma como desviavam o olhar quando eu tentava fazer contato visual. A senhora Pereira, da porta ao lado, abanou a cabeça tristemente, como se eu fosse um caso de caridade que ela se perguntava como ajudar. Foi então que algo dentro de mim quebrou. Não o tipo de quebra explosiva que faz gritar ou atirar coisas, o tipo quieto, o tipo que parece uma porta a fechar-se permanentemente. Respirei fundo e sorri. Não o sorriso falso que usei toda a noite, mas um verdadeiro. O tipo que surge quando finalmente paramos de fingir. Fátima, querida, disse eu, a minha voz ecoando claramente pela sala silenciosa. Já que trouxe o assunto do dinheiro, acho que é hora de discutirmos algo. Ela revirou os olhos dramaticamente. Oh, lá vamos nós. Outra lição da 2 milhões de euros. Interrompi, ainda a sorrir. A cor desapareceu do seu rosto tão rapidamente que pensei que ela pudesse desmaiar. Na verdade, ela cambaleou um pouco, agarrando o braço de Damião para se apoiar. Do que está a falar? Perguntou Damião. Mas a sua voz perdeu aquela confiança casual de momentos antes. Virei-me para me dirigir à sala, da mesma forma que Fátima havia feito. Vejam, todos, os pais de Fátima precisaram de um empréstimo substancial há alguns anos. 2 milhões de euros, para ser exata. Eles enfrentavam dificuldades financeiras. A boca de Fátima abria e fechava como um peixe fora de água. Você não pode. Posso, e estou, disse eu agradavelmente. O empréstimo foi feito há 3 anos com termos muito razoáveis, 5% de juros a serem pagos ao longo de 7 anos. Claro, eles só fizeram cerca de 6 meses de pagamentos até agora. A multidão olhava agora, mas não para mim com pena. Olhavam entre Fátima e mim com fascínio, como espectadores num jogo de tênis. Isso é impossível, sussurrou Fátima, mas a sua voz falhou nas palavras. Alcancei a minha bolsa e tirei o meu telemóvel. Com alguns toques, abri a app do banco e virei o ecrã para a multidão. Alguém gostaria de ver a documentação do empréstimo? Está tudo bastante legal e acima de qualquer suspeita.
Damião aproximou-se semicerrando os olhos para o ecrã. O seu rosto ficou branco ao ver os números. Mãe, o que é isto? Como tem 2.437.612 euros e 18 cêntimos? Disse eu, claramente, isso é o que os pais da sua esposa me devem atualmente, incluindo os juros acumulados que eles têm ignorado. Fátima fez um som estrangulado e agarrou as costas de uma cadeira para se equilibrar. Isto tem de ser algum erro. Você é contabilista. Vive naquele apartamento minúsculo. Conduz um Fiat de 15 anos. Eu conduzo um Fiat de 15 anos, concordei. E vivo num pequeno apartamento. Mas sabe o que dizem sobre assumir coisas, querida? A sala estava em silêncio mortal, exceto pela música de fado suave que ainda tocava nos altifalantes, criando um fundo quase surreal para a cena que se desenrolava. Vejam, continuei, a minha voz ganhando força a cada palavra. Os seus pais vieram ter comigo em pânico há 3 anos. O negócio deles estava a falhar, enfrentavam falência e precisavam de capital imediatamente. Ouviram através de amigos em comum que eu poderia ajudar. Fátima abanou a cabeça freneticamente. Não, não, não. Os meus pais têm dinheiro. Sempre tiveram dinheiro. Pagaram o nosso casamento. Compraram-nos a casa. Com o meu dinheiro, disse eu simplesmente. Tudo. Cada euro que os seus pais gastaram nos últimos 3 anos veio desse empréstimo. Damião afundou-se na cadeira mais próxima, o rosto pálido e confuso. Mas você sempre disse que não tinha muito. Disse que mal conseguia sobreviver com a sua pensão. Eu disse que vivia simplesmente. Corrigi. Nunca disse que era pobre. A respiração de Fátima tornava-se rápida e superficial. Ela olhava ao redor da sala, como se procurasse uma rota de fuga. Isto é loucura. Você está a mentir. Está a inventar isto porque está ressentida e amarga e... Gostaria que eu ligasse aos seus pais agora mesmo? Perguntei, abrindo o número deles no meu telemóvel. Tenho a certeza de que ficariam felizes em confirmar os detalhes. Não. Fátima praticamente gritou, depois baixou a voz ao perceber o quão alto estava. Não, não ligue. Por que não, querida? Se eu estiver a mentir, certamente ficariam felizes em esclarecer as coisas. O rosto de Fátima desmoronou, e por um momento, ela parecia uma criança perdida, em vez da mulher sofisticada que me havia destruído minutos antes. Por favor, sussurrou. Por favor, não faça isto. Mas eu estava farta de agradar a pessoas que nunca me mostraram a mesma cortesia. Estava farta de ser tratada como um fardo pela família pela qual sacrifiquei tudo. Olhei ao redor da sala uma última vez para todos os rostos que me olhavam de volta com um novo respeito e curiosidade. Depois olhei para o meu filho, ainda afundado na cadeira, ainda a tentar processar o que acabara de aprender. Aproveitem o resto da festa, todos, disse eu, guardando o meu telemóvel na bolsa. Acho que vou para casa agora. Enquanto caminhava para a porta, ouvi a voz de Fátima atrás de mim, alta e desesperada. Laura, espere. Precisamos de falar. Precisamos de... Mas eu não parei. Não me virei. Continuei a andar, e a cada passo sentia-me mais leve do que em anos. O manobrista trouxe o meu Fiat de 15 anos, e enquanto dirigia para longe do clube de campo, não consegui evitar sorrir. Amanhã, pensei, ia ser um dia muito interessante. Não dormi muito naquela noite. Em vez disso, sentei-me na minha pequena sala de estar com uma chávena de chá, rodeada de álbuns de fotos e documentos financeiros que não via há anos. O silêncio sentia-se diferente agora. Não solitário, mas pacífico. Pela primeira vez em décadas, não me preocupava em decepcionar ninguém. As fotos contavam uma história que quase esquecera. Lá estava eu, aos 28 anos, segurando o bebê Damião no hospital, o meu rosto exausto, mas radiante. O meu marido, Roberto, morrera apenas 2 meses antes num acidente de construção, deixando-me com uma hipoteca, um recém-nascido e exatamente 347 euros na nossa conta corrente. Passei o dedo pela foto, lembrando-me daquela jovem mulher aterrorizada. Ela não fazia ideia do que era capaz. O dinheiro do seguro pela morte de Roberto foi modesto, mal suficiente para cobrir as despesas do funeral e alguns meses de pagamentos da hipoteca. Todos me diziam para vender a casa, mudar-me para a casa da minha mãe, aceitar toda a ajuda possível, mas algo dentro de mim recusou. Aquela era a casa de Damião. Era onde o seu pai pintara as paredes do quarto de bebê de azul e construíra prateleiras para os livros infantis que nunca chegamos a ler juntos. Então,
Mantive a casa e arranjei um emprego. Não qualquer emprego, mas uma posição na Henrique e Associados, uma pequena firma de contabilidade que precisava de alguém disposto a trabalhar horas estranhas por menos salário. Comecei como recepcionista, mas observei tudo, aprendi tudo. Os números sempre fizeram sentido para mim de uma forma que as pessoas não faziam. Em 2 anos, estava a gerir as contas de 3 dos seus maiores clientes. Em 5, estava essencialmente a gerir o lado financeiro do negócio, enquanto Harold Henrique jogava golfe e fazia almoços com clientes. Ele pagava-me bem o suficiente para manter as luzes acesas e comida na mesa, mas eu estava a construir algo mais ao lado. Começou pequeno. Notava ineficiências na forma como os clientes estruturavam os seus negócios, vantagens fiscais que perdiam, oportunidades de investimento que ignoravam. Comecei a fazer sugestões, recomendações discretas que lhes poupavam milhares de euros. A palavra espalhou-se. Em breve, estava a fazer consultoria financeira à noite e aos fins de semana, trabalhando com donos de pequenas empresas que não podiam pagar as grandes firmas, mas precisavam de alguém que entendesse de dinheiro. Cobrava taxas modestas e entregava resultados excepcionais. A minha reputação cresceu. Quando Damião estava no ensino básico, eu gerenciava portfólios de investimento para uma dúzia de empresas locais. Incorporei a minha própria firma de consultoria, mantive-a discreta e canalizei os lucros para ações e investimentos imobiliários cuidadosamente escolhidos. Vivi modestamente. Conduzi carros usados e deixei todos assumirem que mal conseguia sobreviver com o salário de contabilista. A verdade era que estava a construir um império quieto e invisível que ninguém suspeitava existir. Aprendi cedo que as pessoas tratam-nos de forma diferente quando pensam que temos dinheiro. Elas querem coisas de nós. Esperam coisas. Sentem-se no direito de pedaços do nosso sucesso. Vi clientes ricos na Henrique e Associados lidarem com a pressão constante de familiares, os pedidos intermináveis de empréstimos e esmolas, a forma como os filhos cresciam esperando que tudo lhes fosse dado. Não queria isso para Damião. Queria que ele tivesse uma infância normal, que desenvolvesse a sua própria ética de trabalho, os seus próprios valores. Então, escondi a minha riqueza crescente atrás de uma fachada de luta de classe média. Comprava em lojas de desconto, cortava cupons, queixava-me do custo das coisas como os meus vizinhos faziam, mas também garantia que Damião nunca lhe faltasse nada importante. As propinas da escola privada apareciam magicamente cada semestre. Fundos para a universidade materializavam-se quando necessário, e havia sempre dinheiro para as coisas que importavam. Apenas fazia parecer que esticava cada euro, sacrificando-me pelo seu bem. Olhando para trás agora, vejo as falhas no meu plano. Estava tão focada em não mimar Damião que talvez tenha exagerado. Ele cresceu pensando que eu mal conseguia sobreviver, que toda oportunidade que tinha era resultado da minha luta e sacrifício. De certa forma, era verdade. Mas ele nunca entendeu a extensão do que eu construíra, a segurança que criara para nós dois. Quando Damião se formou na universidade com um grau em gestão, usei discretamente as minhas ligações para ajudá-lo a conseguir o seu primeiro emprego. Quando quis começar a sua própria firma de consultoria, arranjei para que vários dos meus clientes se tornassem os seus primeiros clientes. Quando decidiu expandir, garanti que o banco aprovasse o seu pedido de empréstimo. Ele pensava que estava a ter sucesso pelo seu próprio mérito, e de muitas formas estava. Criei-o para ser inteligente e trabalhador, mas também alisei o seu caminho de formas que ele nunca percebeu. Depois veio Fátima. Lembro-me da primeira vez que Damião a trouxe para jantar em casa. Ela era bonita de uma forma polida e cara, que falava de membros de clubes de campo e férias na Europa. As suas roupas eram de designer, as suas joias reais, a sua confiança inabalável. Ela olhou ao redor do meu modesto apartamento com desdém mal disfarçado, fazendo comentários pequenos sobre a decoração pitoresca e o espaço acolhedor. Durante o jantar, ela entretinha-nos com histórias sobre a última viagem dos seus pais à Toscana, o novo iate deles, os planos para comprar uma vinha. Falava casualmente sobre dinheiro de uma forma que tornava claro que nunca se preocupara com isso um dia na vida. Quando mencionou que o seu pai possuía várias concessionárias de automóveis em 3 distritos, entendi de onde vinha a riqueza. O que não entendi foi porque ela parecia tão determinada em fazer-me sentir pequena. Damião disse-me que trabalha como contabilista, disse ela, as palavras pingando com pena mal disfarçada.
Deve ser desafiante. Conseguir equilibrar as contas com esse tipo de salário. Sorri educadamente e disse que era trabalho honesto. Não mencionei que acabara de fechar um acordo de consultoria que me daria mais em 6 meses do que a maioria das pessoas ganha em 2 anos. Depois de eles partirem, não consegui livrar-me da sensação de ter sido avaliada e considerada insuficiente. Fátima olhara para o meu pequeno apartamento, o meu estilo de vida simples, e descartara-me como irrelevante. Disse a mim mesma que não importava, que a opinião dela não significava nada, mas à medida que a relação deles progredia, comecei a ver mudanças em Damião. Ele começou a fazer comentários sobre a minha situação, perguntando se precisava de ajuda com contas, sugerindo que talvez quisesse considerar mudar-me para um lugar menor para poupar dinheiro. A preocupação na sua voz era genuína, mas magoava. O meu próprio filho começava a ver-me através dos olhos de Fátima. O casamento foi um espetáculo que custou mais do que as casas da maioria das pessoas. Os pais de Fátima não pouparam despesas, importando flores da Holanda e contratando um quarteto de cordas que tocara para a realeza europeia. Usei um vestido simples de uma loja de departamento e sentei-me na terceira fila, vendo o meu filho casar-se com um mundo que fazia a minha vida parecer insignificante em comparação. Depois do casamento, a distância cresceu. Damião e Fátima mudaram-se para uma casa que os pais dela os ajudaram a comprar. Mobilaram-na com antiguidades e arte que custavam mais do que eu gastara em móveis na minha vida inteira. Quando os visitava, sentia-me como uma turista num museu, com medo de tocar em algo. Fátima era sempre educada, mas da forma como se é educado com prestadores de serviços ou conhecidos distantes. Perguntava sobre o meu trabalho com interesse fingido, comentava sobre o meu carro giro, oferecia-se para me ajudar a comprar roupas melhores. Cada interação deixava-me a sentir-me menor, menos significativa, e Damião, talvez sem sequer perceber, começou a adotar a perspectiva dela. Parou de pedir os meus conselhos sobre decisões de negócios. Parou de ligar com frequência. Quando falávamos, as conversas pareciam forçadas, como se estivesse a falar com uma parente idosa que se sentia obrigado a verificar, em vez da sua mãe. Foi então que os pais de Fátima me contactaram. Foi há 3 anos, numa terça-feira à noite, quando o meu telemóvel tocou com um número que não reconheci. Margarida Vieira, a mãe de Fátima, estava do outro lado, a voz tensa de desespero. "Laura, espero que não se importe que eu ligue", disse ela, "mas estamos numa situação complicada e alguém mencionou que você poderia ajudar." A história saiu aos trancos e barrancos. Maus investimentos, quebras no mercado, problemas de fluxo de caixa que saíram do controlo. As concessionárias de automóveis estavam a perder dinheiro, credores circulavam e a falência aproximava-se. Precisavam de capital imediatamente e os credores tradicionais recusaram. "Ouvimos através de conhecidos em comum que você poderia ter alguns recursos", disse Margarida cuidadosamente. "Ligações, talvez, ou conhecimento de credores privados." Quase ri. Ali estava aquela mulher que me olhara de cima durante anos, a ligar para pedir ajuda à pobre contabilista. Mas algo na sua voz parou-me. Medo genuíno. O terror de perder tudo o que construíra, tudo o que definia a identidade da sua família. Poderia ter dito não. Provavelmente deveria ter dito não, mas pensei em Damião, sobre como ficaria devastado se a família da sua esposa perdesse tudo. Pensei em Fátima, apesar de todos os seus defeitos, e como isto destruiria o mundo em que crescera. E talvez no fundo pensei que isto poderia ser uma ponte, uma forma de finalmente ser vista como valiosa, como alguém digna de respeito. "Quanto precisam?" perguntei. O montante era estonteante. 2 milhões de euros. Mais dinheiro do que a maioria das pessoas vê numa vida. Mas eu tinha. Sentado em contas de investimento que cresciam firmemente há décadas. Encontramo-nos no dia seguinte num escritório de advogados no centro da cidade. Margarida e Ricardo Vieira sentaram-se à minha frente, os rostos pálidos de estresse e humilhação. A advogada, uma mulher afiada nos seus 50 anos, especializada em empréstimos privados, guiou-nos pelos termos. 5% de juros, pagáveis mensalmente ao longo de 7 anos. Garantias pessoais de Ricardo e Margarida. Divulgação completa aos membros imediatos da família sobre a estrutura do empréstimo. Exceto que não houve divulgação. Os Vieira deixaram claro que queriam manter os detalhes privados, para manter a sua dignidade e o respeito da filha. Entendi. O orgulho é algo poderoso, e eles já haviam engolido o suficiente para pedir ajuda. Então, estruturamos como um investimento privado no negócio deles,
com papelada que só se tornaria relevante se os pagamentos fossem perdidos. Para todos os outros, incluindo Fátima e Damião, pareceria que os Vieira haviam encontrado um investidor anjo, não que estavam a pedir dinheiro emprestado à mulher que a filha tratava como um caso de caridade. Os primeiros meses correram bem. Os pagamentos chegavam a tempo, os negócios estabilizaram e a família Vieira manteve o seu estilo de vida. Fátima nunca soube quão perto eles estiveram de perder tudo, ou quem os salvara. Mas depois, os pagamentos começaram a atrasar-se. Depois pararam completamente. Agora, sentada na minha sala de estar com os documentos do empréstimo espalhados pela mesa de café, percebi o que deveria ter visto desde o início. Os Vieira não estavam apenas a pedir dinheiro emprestado, estavam a comprar tempo, a manter aparências, esperando que algo mudasse. E quando nada mudou, simplesmente decidiram ignorar as suas obrigações. Afinal, o que poderia a pobre contabilista fazer? Estavam prestes a descobrir. Na manhã, após a minha festa de aposentadoria, acordei com uma clareza que não sentia há anos. A névoa de mágoa e confusão que nublara o meu julgamento desaparecera, substituída por algo mais afiado e focado. Fiz o meu café, sentei-me à mesa da cozinha e comecei a fazer chamadas. A primeira chamada foi para a minha advogada, Patrícia Costa. Usei os seus serviços durante anos para estruturar os meus investimentos e contratos de consultoria, mas nunca fomos particularmente próximas. Isso estava prestes a mudar. Patrícia, é Laura Henriques. Preciso de agendar uma reunião o mais breve possível. É sobre o empréstimo aos Vieira e alguns outros assuntos que surgiram. A sua voz aguçou-se com interesse. Houve um desenvolvimento com a situação de reembolso? Pode-se dizer que sim. Pode encontrar-me esta tarde. Eu arranjo tempo. A segunda chamada foi para Marco Chen, o meu consultor financeiro. Marco gerenciava o meu portfólio de investimentos há 15 anos e era uma das poucas pessoas que realmente entendia a extensão da minha riqueza. Era também incrivelmente discreto, o que me servira bem. Marco, preciso que faça uma análise abrangente de todas as contas ligadas a Damião Henriques. Empréstimos que ele coassinou, linhas de crédito, investimentos, tudo. Quero entender o quadro financeiro completo dele. Houve uma pausa do outro lado. Laura, está tudo bem? Você soa diferente. Tudo está prestes a ser muito diferente. Quanto tempo até ter essa informação? Dê-me 24 horas. A terceira chamada foi a mais difícil. Disquei o número do meu filho, sabendo que, após a noite anterior, a nossa relação mudara fundamentalmente. Ele atendeu ao quarto toque, a voz cautelosa. Mãe, está... Como se sente hoje? Sinto-me bastante bem, na verdade. Melhor do que em muito tempo. Mantive o tom agradável, mas profissional. Esperava que você e Fátima pudessem vir esta noite. Há algumas coisas que precisamos discutir. Sobre ontem à noite? Mãe, Fátima está realmente perturbada. Mal dormiu. Talvez devêssemos esperar alguns dias para as coisas acalmarem. Não, Damião. Esta noite, às 7. Isto não pode esperar. Desliguei antes que ele pudesse argumentar. A reunião com Patrícia naquela tarde foi iluminadora de formas que não esperava. Ela espalhou os documentos do empréstimo aos Vieira pela mesa de conferência, juntamente com vários outros ficheiros que eu não vira antes. Laura, há algo que precisa saber sobre a situação dos Vieira. Eles têm andado à procura de opções de refinanciamento nos últimos 6 meses. Abordaram 3 credores privados diferentes, tentando consolidar as dívidas. O meu estômago apertou-se. Que tipo de dívidas? Além do seu empréstimo, devem aproximadamente 400 mil euros a vários credores. Cartões de crédito, pagamentos a fornecedores, arrendamentos de equipamentos que entraram em incumprimento. Estiveram a usar o seu dinheiro para fazer pagamentos mínimos em tudo o resto enquanto deixavam o seu empréstimo deslizar. A traição doeu, mas não era a pior parte. Patrícia tirou outro documento, este carimbado com o selo do Tribunal de Sucessões. Eles também apresentaram uma consulta preliminar há 6 meses sobre contestar planos de herança. Especificamente, queriam entender o processo para contestar testamentos quando há questões sobre capacidade mental. A sala pareceu inclinar à minha volta. De quem o testamento? Não especificaram, mas, dado o timing e o contexto, acho que podemos fazer suposições educadas. Olhei para o documento, sentindo peças de um quebra-cabeça encaixarem. Eles pensam que estou a perder a capacidade mental. Parece que estão a preparar o terreno para esse argumento, sim.
A consulta perguntou especificamente sobre situações em que indivíduos idosos tomam decisões financeiras que parecem inconsistentes com os seus padrões estabelecidos de comportamento, como uma pobre contabilista de alguma forma tendo 2 milhões de euros para emprestar a pessoas. Exatamente. Encostei-me na cadeira processando esta informação. Os Vieira não estavam apenas a incumprir o empréstimo. Estavam a planear alegar que eu nunca fora competente para o fazer em primeiro lugar. Se pudessem estabelecer que eu estava mentalmente incapacitada quando lhes emprestei o dinheiro, poderiam potencialmente anular todo o acordo. Patrícia, quero que faça algo por mim. Quero uma avaliação psiquiátrica completa, realizada pelo neuropsicólogo mais respeitado do país. Quero testes cognitivos, avaliações de memória, tudo. E quero documentado que eu pedi esta avaliação por mim mesma, enquanto demonstro claramente julgamento sólido. Ela acenou, tomando notas. Isso é inteligente. Estabelece competência de base e mostra que está a tomar passos proativos para abordar quaisquer preocupações. Há mais. Quero que prepare um novo testamento, um muito específico. Passei a hora seguinte a delinear exatamente o que queria. As sobrancelhas de Patrícia subiram mais a cada instrução, mas ela registrou tudo diligentemente. Naquela noite, Damião e Fátima chegaram ao meu apartamento exatamente às 7. Fátima parecia ter chorado, a sua maquilhagem perfeita ligeiramente borrada. Damião parecia nervoso, mexendo nas chaves do carro. Por favor, sentem-se, disse eu, gesticulando para a minha pequena sala de estar. Posso oferecer-vos algo para beber? Mãe, precisamos mesmo falar sobre ontem à noite, começou Damião imediatamente. Os pais de Fátima estão muito perturbados. Eles dizem que você está confusa sobre algum arranjo financeiro, mas não querem envergonhá-la. Pare, a minha voz cortou o seu devagar como uma faca. Pare de falar por um momento e ouça. Caminhei até a minha secretária e peguei numa pasta que preparara. Estas são cópias de todos os documentos do empréstimo entre os pais da sua esposa e eu. Cada página assinada, notariada e legalmente vinculativa. Entreguei a pasta a Damião, observando o seu rosto enquanto folheava as páginas. A sua expressão mudou de ceticismo para confusão para realização crescente. Isto é real, disse ele baixinho. Muito real. 2 milhões de euros, emprestados há 3 anos. Os pagamentos pararam completamente há 8 meses. O montante devido atualmente, incluindo juros e penalidades, é 2.612.418 euros. Fátima finalmente falou, a voz pouco acima de um sussurro. Como tem esse tipo de dinheiro? Ganhei-o. Ao longo de 30 anos de investimentos cuidadosos em consultoria de negócios, enquanto você assumia que eu era alguma velha mulher patética mal conseguindo sobreviver, eu estava a construir um portfólio financeiro que faria as concessionárias de automóveis dos seus pais parecerem uma barraca de limonada. Damião pousou a pasta com mãos trêmulas. Mas você nunca disse. Sempre agiu como se o dinheiro fosse escasso. Vive neste pequeno apartamento. Conduz aquele carro velho. Por que escolho fazê-lo? Porque aprendi há muito que as pessoas tratam-nos de forma diferente quando sabem que temos dinheiro. Começam a ver-nos como um recurso em vez de uma pessoa. Olhei diretamente para Fátima. Os seus pais vieram ter comigo porque enfrentavam falência. Suplicaram-me ajuda. Prometeram que seriam fiéis aos pagamentos. Juraram que isto ficaria confidencial para proteger a sua dignidade. Concordei porque pensei que ajudaria o casamento do meu filho. O rosto de Fátima ficara completamente branco. Eles disseram-me que encontraram um investidor. Algum homem de negócios que acreditava na empresa. Eu sou esse homem de negócios, Fátima. Salvei os seus pais de perderem tudo. Tornei possível para eles manterem o estilo de vida, continuarem a financiar os seus gostos caros, manterem as aparências no círculo social deles. Damião passou as mãos pelo cabelo, um gesto que lembrava da sua infância quando estava sobrecarregado. Não entendo. Se tem todo este dinheiro, por que nos deixou pensar? Por que nos deixou preocupar-nos com a sua aposentadoria? A sua segurança futura? A mágoa na sua voz quase quebrou a minha resolução, mas continuei. Porque queria que me amasse pelo que sou, não pelo que tenho. Queria saber que valorizava a nossa relação, não apenas a minha capacidade de resolver os seus problemas com dinheiro. E agora? Perguntou Fátima, a voz vazia. Tirei o meu telemóvel e mostrei-lhes uma app de gravação. Agora sei exatamente o que ambos pensam de mim. Ontem à noite, à frente de 50 pessoas, chamou-me amarga,
patética, inútil. Tornou claro que me vê como um fardo, uma vergonha. Toquei uma sessão do áudio da noite anterior, as suas próprias vozes enchendo a pequena sala com as palavras duras. Fátima encolheu-se ao ouvir-se chamar-me velha amarga. Gravei tudo, disse eu simplesmente. Toda a conversa está documentada. Damião inclinou-se para a frente, o rosto desesperado. Mãe, estávamos perturbados. Dissemos coisas que não queríamos dizer. Não, Damião. Disseram exatamente o que queriam dizer. Disseram o que têm pensado há anos, o que Fátima lhe tem dito sobre mim, que sou inútil, que não tenho nada a oferecer, que a minha presença nas vossas vidas é um inconveniente. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para as luzes da cidade. O que não sabem é que tenho apoiado o vosso estilo de vida há anos. Essa firma de consultoria que começou? 3 dos seus primeiros 5 clientes eram empresas que eu lhe referi. O empréstimo bancário para a expansão, coassinei-o discretamente através de uma subsidiária. O silêncio atrás de mim era ensurdecedor. Aquela casa onde vivem. Ajudei a estruturar o financiamento de formas que vos pouparam centenas de milhares em impostos e juros. As vossas contas de aposentadoria, o vosso portfólio de investimentos, até a coleção de joias de Fátima. Tudo foi possível graças a conselhos, ligações e apoio financeiro direto que nunca souberam. Virei-me para encará-los. Damião parecia abalado, enquanto Fátima parecia em choque. Mas eis o que é realmente interessante, continuei, a minha voz tornando-se mais fria. Descobri hoje que os seus pais não têm apenas ignorado a dívida para comigo, têm estado ativamente a planear declarar-me mentalmente incompetente para anular o empréstimo inteiro. A boca de Fátima abria e fechava, sem som. Apresentaram consultas ao Tribunal de Sucessões sobre contestar testamentos e planos de herança. Tem estado a preparar o terreno para alegar que eu estava mentalmente incapacitada quando fiz o empréstimo, que não poderia ter tido esse tipo de dinheiro para emprestar. Damião olhou para mim horrorizado. Eles não fariam isso. Não poderiam. Absolutamente poderiam. E estavam a planear. Com a sua ajuda. O que quer dizer? Tirei o documento final da minha pasta. Isto é uma declaração preparada por um investigador privado que contratei. Detalha conversas que teve com os pais de Fátima nos últimos 6 meses sobre o meu estado mental declinante e as suas preocupações sobre o meu comportamento errático com dinheiro. O rosto de Damião ficou cinzento. Isso não é... Nunca disse que era incompetente. Estava apenas preocupado consigo. Sobre algumas decisões que estava a tomar. Que decisões, Damião? Como viver neste pequeno apartamento quando poderia permitir-se melhor? Conduzir aquele carro velho? Não tirar férias ou desfrutar da aposentadoria? Parecia que estava a acumular dinheiro irracionalmente, ou talvez não entendendo a sua própria situação financeira. As peças encaixaram com clareza devastadora. Então, quando os pais de Fátima precisaram de testemunhas de caráter para apoiar a alegação de que eu não era mentalmente competente para tomar grandes decisões financeiras, tinham as suas observações preocupadas para as respaldar. Não sabia, sussurrou Fátima. Não sabia que eles estavam a planear algo assim, mas sabia do empréstimo. Não no início. Eles disseram-me no mês passado, quando parou de atender as chamadas deles sobre pagamentos. Disseram que você estava confusa, que pensava que eles lhe deviam dinheiro, mas era tudo um mal-entendido. Ri, mas sem humor. Um mal-entendido de 2 milhões de euros. Disseram que você estava a envelhecer, talvez misturando o dinheiro dos clientes com o seu. Estavam a tentar resolver gentilmente sem a envergonhar ou meter em problemas. Que atencioso da parte deles. Damião levantou-se subitamente, caminhando para o lado oposto da sala. Isto é loucura. Toda esta coisa é loucura. A minha mãe é aparentemente milionária. Os meus sogros são vigaristas. E a família da minha esposa tem planeado destruir-vos legalmente. É um resumo bastante preciso. Ele virou-se para me encarar, a expressão desesperada. O que acontece agora? Olhei para o meu filho, este homem que criei e amei e protegi, que ficara parado a ver a sua esposa destruir-me porque acreditava que eu estava abaixo do seu radar. Depois olhei para Fátima, bonita e com direitos, e completamente impreparada para o mundo que estava prestes a desabar à sua volta. Agora, disse eu baixinho, vocês os dois aprendem o que realmente custa tratar alguém como descartável. Na manhã seguinte, comecei a desmantelar o sistema de apoio invisível que construíra à volta da vida do meu filho
com a precisão metódica de um cirurgião removendo um tumor. Cada corte era limpo, calculado e irreversível. A minha primeira paragem foi o Banco Nacional, onde mantinha relações de negócios há mais de 20 anos. Jaime Moreira, o vice-presidente sênior, cumprimentou-me com a familiaridade calorosa reservada a clientes cujos portfólios comandavam respeito. Laura, maravilhoso vê-la. Como foi a sua festa de aposentadoria? Ouvi que foi uma celebração e tanto. Foi iluminadora, Jaime. É por isso que estou aqui. Preciso de fazer algumas mudanças em várias contas e facilidades de crédito. Sentamo-nos no seu escritório, rodeados de mobília de mogno e fotografias de Jaime com vários dignitários locais. Tirei uma pasta contendo documentos de empréstimos e acordos de coassinatura que Damião nunca soubera existirem. Preciso de remover-me como garante da linha de crédito do negócio de consultoria Henriques, disse eu, deslizando a papelada pela sua secretária. Jaime franziu a testa ao rever os documentos. Esta é uma facilidade substancial, Laura. 750 mil euros. A sua garantia é o que tornou este empréstimo possível. Sem ela, o empréstimo precisará de ser reestruturado baseado unicamente nos ativos atuais e fluxo de caixa do negócio, o que pode não qualificar para os mesmos termos ou o mesmo montante. Isso é problema do senhor Henriques resolver. Jaime estudou o meu rosto, claramente reconhecendo que isto não era uma decisão casual de negócios. Tenha certeza disto? Uma vez processada esta mudança, não pode ser desfeita sem um processo completo de reaplicação. Estou completamente certa. A segunda paragem foi a Meridian Investments, onde Marco Chen gerenciava o meu portfólio. O seu escritório era mais moderno que o de Jaime, todo em vidro e aço e arte abstrata, mas a conversa foi igualmente direta. A análise que pediu está completa, disse Marco, entregando-me um relatório grosso. A situação financeira do seu filho é mais precária do que esperava. Folheei as páginas, vendo as minhas suspeitas confirmadas a preto e branco. O negócio de consultoria de Damião estava altamente alavancado, dependente de linhas de crédito que eu garantira e clientes que eu referira. As suas finanças pessoais estavam esticadas, com pagamentos de hipoteca numa casa que valia menos do que devia, pagamentos de carros em 2 veículos de luxo e dívida de cartão de crédito que crescia firmemente. Sem a receita de negócios daqueles 3 grandes clientes, o seu fluxo de caixa seria negativo em 60 dias, explicou Marco. Aqueles 3 grandes clientes eram todos empresas com as quais eu consultara durante anos, negócios que direcionara para Damião quando ele estava a começar. Continuaram a trabalhar com ele, em parte por lealdade a mim e em parte porque eu estivera discretamente a garantir a sua satisfação, revendo o seu trabalho e fazendo correções quando necessário. Quero que contacte a fabricação Reynolds, as holdings Berkshire e a logística Pereira, disse eu. Informe-os de que assumirei as contas deles diretamente, com efeito imediato. Marco ergueu uma sobrancelha. Isso é aproximadamente 60% da receita da consultoria Henriques. Sim, é. Laura, tenho de perguntar, está tudo bem? Estas parecem medidas muito drásticas. Pensei nas palavras de Damião da noite anterior, a dispensa casual, a suposição de que eu era inútil. Tudo está exatamente como deve ser, Marco. A minha terceira paragem foi a mais difícil. Margarida Vieira concordara em encontrar-me para almoço no clube de campo, onde a minha festa de aposentadoria ocorrera apenas 2 dias antes. Ela parecia mais velha do que me lembrava, linhas de estresse aprofundando ao redor dos olhos, a sua compostura perfeita habitual rachada nas bordas. Laura, obrigada por aceitar encontrar-me. Espero que possamos resolver isto amigavelmente. Sentamo-nos numa mesa tranquila com vista para o campo de golfe. A mesma vista que tivera quando Fátima me chamou patética à frente de todos os meus colegas. A ironia não me escapou. Margarida, vou ser muito direta. Sei das consultas ao Tribunal de Sucessões. Sei dos vossos planos para contestar a minha competência mental. E sei que tem usado o dinheiro do meu empréstimo para servir outras dívidas enquanto ignoram as vossas obrigações para comigo. O rosto dela empalideceu, mas manteve a compostura digna. Não sei do que está a falar. Coloquei uma pasta na mesa entre nós. Estas são cópias de todas as transações financeiras que a vossa família fez nos últimos 6 meses. Cortesia de um contabilista forense muito minucioso. Devo lê-las? As mãos de Margarida tremeram ligeiramente ao alcançar o copo de água. Como obteve? Essa informação é privada. Não quando estão em incumprimento num empréstimo de 2 milhões de euros. Os meus advogados foram muito minuciosos. Abri a pasta e comecei a ler. 15 de março.
Pagamento à American Express, 22.400 euros. 18 de março. Pagamento à Mercedes-Benz Financial, 8.900 euros. 22 de março. Pagamento ao cartão de crédito de Fátima, 14.600 euros. A compostura de Margarida finalmente quebrou. Pare, por favor. 3 de abril. Transferência bancária para a conta de Fátima para as férias europeias dela, 28.000 euros. 7 de abril. Pagamento ao clube de campo para o chá de panela dela, 6.200 euros. Eu disse, pare. Fechei a pasta. Cada pagamento que acabei de listar foi feito com dinheiro do meu empréstimo, dinheiro que prometeram usar para estabilizar o negócio. Em vez disso, tem financiado o estilo de vida da vossa filha, enquanto planeavam declarar-me mentalmente incompetente, para não terem de me pagar de volta. Margarida olhou para a salada intocada, a voz pouco acima de um sussurro. Estávamos desesperados. O negócio estava a falhar mais rápido do que esperávamos. Pensamos que se pudéssemos manter as aparências por mais algum tempo, algo mudaria. E se não mudasse? Ela não respondeu. Iam destruir a minha reputação, questionar a minha capacidade mental e potencialmente declarar-me incompetente. Tudo para evitar reembolsar dinheiro que pediram de boa fé. Não era suposto acontecer assim, mas aconteceu assim. E agora haverá consequências. Tirei um aviso formal que Patrícia preparara. Isto é uma demanda por pagamento imediato do saldo pendente completo, mais penalidades. 2.843.712 euros devidos em 30 dias. O rosto de Margarida ficou branco. Não temos esse tipo de dinheiro. Você sabe que não. Então, precisarão de liquidar ativos. As concessionárias, a casa, o iate de que tanto ouvi falar. Por favor, Laura, tem de haver outra forma. E se pudéssemos trabalhar num novo plano de pagamentos? Margarida, vocês tinham um plano de pagamentos. Ignoraram-no durante 8 meses enquanto gastavam o meu dinheiro em itens de luxo e planeavam declarar-me incompetente. Não há novo plano de pagamentos. Ela chorava agora, rímel criando rastros escuros pelas bochechas. Isto vai destruir-nos. Fátima não sabe quão mal as coisas estão. Isto vai arruinar o casamento dela, a vida inteira. O casamento dela é construído numa fundação de mentiras e dinheiro emprestado. Talvez seja a hora de ela aprender a viver no mundo real. Levantei-me para sair, mas Margarida agarrou o meu braço desesperadamente. Espere, há algo mais que precisa saber. Sobre Damião. Sentei-me de novo, curiosa apesar de tudo. Fátima tem trabalhado nele há meses, convencendo-o de que você está a tornar-se instável. Ela tem documentado cada conversa que tiveram, cada decisão que tomou que lhe pareceu incomum. Estava a construir um caso. Um caso para quê? Para declará-la incompetente. Ela queria que Damião peticionasse tutela sobre os seus assuntos. O restaurante pareceu inclinar à minha volta. Tutela. Convenceu-o de que precisava de proteção de si mesma, que estava a tomar más decisões financeiras e precisava de alguém para gerir o seu dinheiro antes de perder tudo. Senti uma fúria fria a construir no meu peito. Ela queria controle dos meus ativos, pensaram. Todos pensávamos que talvez tivesse algumas centenas de milhares de euros poupados. Suficiente para valer a pena gerir, mas não suficiente para importar a longo prazo. E Damião concordou com isto. Margarida acenou miseravelmente. Ele ama a Laura. Ama mesmo. Mas Fátima fez parecer que ele a estava a proteger. Mostrou-lhe artigos sobre abuso financeiro de idosos, histórias sobre séniores que perderam as poupanças em fraudes. Fez-o acreditar que tomar controle das suas finanças era um ato de amor. Olhei pelo campo de golfe, processando esta informação. O meu próprio filho estivera preparado para me tirar a autonomia, tratar-me como uma criança que não conseguia gerir os próprios assuntos. Tudo porque a esposa o convencera de que era para o meu bem. Quando era suposto isto acontecer? Em breve. Fátima esperava por mais um incidente, algo que pudesse apontar como evidência de declínio de capacidade. Pensou que a sua festa de aposentadoria poderia fornecer a oportunidade. E forneceu, não foi? A minha revelação sobre o empréstimo, ela alegará que é prova de que sou delirante. Margarida parecia envergonhada. Esse era o plano. Levantei-me de novo, desta vez com finalidade. Obrigada por me dizer a verdade, Margarida. Não muda nada sobre o empréstimo, mas pelo menos agora entendo o quadro completo. O que acontece agora? Olhei para baixo para esta mulher que criara a nora que sistematicamente envenenava a minha relação com o meu filho.
que pegara no meu dinheiro enquanto planeava a minha destruição. Agora enfrentam as consequências das vossas escolhas. Todos vocês. Naquela noite, sentei-me no meu pequeno apartamento a rever os eventos do dia. 3 chamadas já haviam chegado de Damião. Aparentemente, a sua linha de crédito de negócios fora congelada pendente reestruturação e 2 dos seus grandes clientes haviam terminado os contratos. Deixei cada chamada ir para o voicemail. A 4ª chamada foi de Fátima. A sua voz estava alta e em pânico. Laura, precisamos de falar. Houve algum erro com o banco? E os meus pais estão a dizer coisas loucas sobre empréstimos e dinheiro. E Damião está a ter problemas com o negócio dele. Por favor, ligue-me de volta. Precisamos de resolver isto. Apaguei a mensagem e servi-me um copo de vinho. Fora da minha janela, a cidade brilhava na escuridão, cheia de pessoas vivendo as suas vidas, fazendo as suas escolhas, enfrentando as suas consequências. Amanhã daria o próximo passo. Esta noite desfrutaria o silêncio. Pela primeira vez em anos, ninguém me tirava nada. Ninguém me manipulava, usava ou planeava a minha queda. Estava finalmente completamente no controle da minha própria vida e sentia-se magnífico. As tentativas desesperadas de reconciliação começaram exatamente 72 horas após eu congelar a linha de crédito de Damião. Estava na cozinha a fazer o pequeno almoço quando ouvi batidas frenéticas à porta, seguidas pela voz de Fátima chamando através da madeira. Laura, por favor, sei que está aí. Precisamos de falar. Isto foi longe demais. Terminei de barrar a minha torrada antes de caminhar para a porta. Pelo óculo, vi a Fátima andar de um lado para o outro no meu patamar, o cabelo geralmente perfeito desgrenhado, a maquilhagem borrada. Parecia não dormir há dias. Abri a porta, mas não a convidei a entrar. Olá, Fátima. Pareces cansada. Por favor, disse ela, a voz falhando. Por favor, podemos sentar-nos e falar sobre isto? Houve um mal-entendido terrível. Não houve mal-entendido. Queres que toque a gravação da minha festa de aposentadoria de novo? Aquela em que me chamaste velha amarga? Ela encolheu-se como se eu a tivesse esbofeteado. Estava perturbada. Disse coisas que não queria dizer. As pessoas dizem coisas quando estão emocionais. As pessoas revelam quem realmente são quando estão emocionais. É quando as máscaras caem. Os olhos de Fátima encheram-se de lágrimas. E por um momento quase senti pena dela. Quase. Os meus pais estão a perder tudo, sussurrou ela. O banco está a penhorar as concessionárias. Estão a falar em vender a casa. O negócio de Damião está a cair aos pedaços. Os clientes dele estão a sair. A linha de crédito está congelada. Podemos perder a nossa casa também. Imagino que isso deve ser muito estressante para ti. Não se importa? Damião é o seu filho. Não se importa com o que isto lhe está a fazer. Encostei-me à moldura da porta, estudando esta jovem mulher que passara 3 anos a tratar-me como uma parente embaraçosa que era forçada a tolerar. Diz-me, Fátima, quando planeavas declarar-me mentalmente incompetente, importavas-te com o que isso me faria? O rosto dela ficou branco. Não sei do que está a falar. A tua mãe contou-me tudo. O plano de tutela, a forma como tens documentado o meu comportamento, convencendo Damião de que preciso de proteção de mim mesma. Ias tomar controle das minhas finanças e tratar-me como uma criança que não consegue gerir os próprios assuntos. A boca de Fátima abria e fechava, sem som. A ironia é bela, não é? Pensavas que eu era alguma velha mulher patética, com talvez algumas centenas de milhares de euros que podias gerir por mim? Em vez disso, descobriste que tenho dinheiro suficiente para destruir a estabilidade financeira de toda a tua família com uma única chamada. Por favor, disse ela de novo. Mas a palavra saiu estrangulada. Por favor. O quê? Por favor, deixa a tua família ficar com o dinheiro que roubaram. Por favor, finge que não passaste 3 anos a tratar-me com desprezo. Por favor, ignora o facto de que planeavas tirar-me a autonomia. Dei um passo para trás no meu apartamento. A resposta é não, Fátima. Para tudo isso. Fechei a porta antes que ela pudesse responder. Mas ouvia-a soluçar do outro lado. Parte de mim, a parte que criara Damião sozinha, que sempre tentara ser pacificadora, queria abrir a porta e confortá-la. Mas essa parte de mim morrera na minha festa de aposentadoria, quando o meu próprio filho me chamou inútil.
Uma hora depois, Damião chegou. Parecia abatido, mais velho do que os seus 35 anos, vestindo roupas que pareciam ter dormido nelas. Desta vez deixei-o entrar, mas não lhe ofereci café nem pedi que se sentasse. Mãe, tem de parar com isto. Qualquer ponto que esteja a tentar fazer, eu percebi. Está zangada, tem todo o direito de estar zangada. Mas isto está a destruir pessoas inocentes. Pessoas inocentes? Ergui uma sobrancelha. A tua esposa planeava declarar-me incompetente para controlar o meu dinheiro. Os teus sogros pediram-me 2 milhões de euros emprestados e depois planeavam alegar que eu era mentalmente inapta para ter feito o empréstimo. Onde exatamente vês inocência em qualquer disto? Damião passou as mãos pelo cabelo, um gesto tão familiar da sua infância que o meu coração apertou apesar de tudo. Eu não sabia de nada disso. Juro-lhe, mãe, não fazia ideia do que eles planeavam, mas achava que eu estava a tornar-me mentalmente instável. Ele ficou quieto por um longo momento. Estava preocupado com algumas das suas escolhas. Viver neste pequeno apartamento quando poderia permitir-se melhor conduzir aquele carro velho, não tirar férias, parecia que poderia estar a ter problemas em gerir o seu dinheiro adequadamente. Então, estavas preparado para me tirar o direito de fazer essas escolhas. Pensava que a estava a proteger. De quê? De viver da forma que queria viver, de gastar o meu dinheiro da forma que escolhia gastá-lo, de decisões que poderiam magoá-la a longo prazo. Olhei para o meu filho, este homem que criei para ser independente e forte, que fora tão facilmente manipulado a acreditar que a mãe era incompetente. Damião gerencia o dinheiro com sucesso há 30 anos. Construí um negócio de consultoria do nada. Acumulei riqueza que nem consegues compreender. Fiz investimentos que transformaram milhares em milhões. E pensavas que precisava da tua proteção. Não sabia de nada desse sucesso. Nunca me contou. Porque queria que me amasses pelo que sou, não pelo que tenho. Queria que a nossa relação fosse real. A voz dele falhou. É real, mãe. Eu amo-a. Não, Damião. Amas a versão de mim à qual te podes sentir superior. A contabilista em luta que precisava da tua preocupação e gestão. Não amas a mulher de negócios bem-sucedida que tem apoiado a tua carreira nos bastidores há anos. Isso não é verdade. Caminhei até à minha secretária e tirei uma pasta que preparara. Estas são cópias de todos os favores que te fiz. Cada cliente que referi. Cada empréstimo que garanti. Cada obstáculo que removi discretamente do teu caminho. Há 15 anos tenho assegurado o teu sucesso enquanto te deixava acreditar que estavas a fazer tudo sozinho. Damião pegou na pasta com mãos trêmulas, folheando páginas de documentos bancários, cartas de referência de clientes e acordos de garantia que nunca soubera existirem. Por quê? Sussurrou. Porque queria que tivesses confiança em ti mesmo. Queria que acreditasses nas tuas próprias capacidades. Mas também queria proteger-te do fracasso. E agora? Agora descobres o que realmente consegues accomplir sem a minha ajuda. Mãe, por favor. Sei que cometi erros, mas sou o teu filho. Isso não significa nada? Olhei para este homem que partilhava os meus olhos e o meu queixo teimoso, que fora o centro do meu mundo durante 35 anos. Significa tudo, Damião. É por isso que isto dói tanto. Então não faça isto. Não destrua o meu casamento, o meu negócio, a minha vida inteira, por algo que não pode ser desfeito. Não estou a destruir nada. Estou simplesmente a parar o meu apoio. És um homem crescido com um grau universitário e 15 anos de experiência em negócios. Se não consegues manter o teu estilo de vida sem a ajuda secreta da tua mãe, talvez esse estilo de vida nunca tenha sido realmente sustentável. E Fátima? Ela cometeu erros, mas ama-me. Está grávida, mãe. Senti o meu coração saltar uma batida. O quê? Está de 8 semanas. Descobrimos ontem. Está aterrorizada com o que está a acontecer com as nossas finanças, com os pais dela. O estresse não é bom para o bebê. Por um momento, a sala ficou completamente silenciosa. Um neto. Outra chance para a família, para amor não contaminado por manipulação e ganância. Depois lembrei-me de Fátima chamar-me patética, Damião concordando que eu era inútil, os papéis de tutela que me teriam tirado a autonomia. Parabéns, disse eu baixinho. Mãe, por favor, pelo bem do bebê, não podemos encontrar uma forma de resolver isto? Caminhei até a janela, olhando para a cidade que fora o meu lar durante tantos anos. Algures lá fora,
Margarida e Ricardo Vieira provavelmente reuniam com advogados de falências. Algures mais, Fátima chorava sobre extratos bancários e avisos de penhora. Faço-te um acordo, disse eu, finalmente. O rosto de Damião iluminou-se com esperança. Reembolso total do empréstimo aos Vieira em 60 dias. €2.843.712. O rosto dele caiu. Sabe que eles não têm esse tipo de dinheiro, então precisarão de liquidar ativos, casas, negócios, investimentos, joias, tudo. Isso deixá-los sem nada. Terão a saúde e a liberdade. É mais do que planeavam deixar-me. E o meu negócio? E as garantias que retirou? O teu negócio sucede ou falha baseado no teu próprio mérito agora. Nada mais de ajuda minha. E nós? A nossa relação? Virei-me para o encarar, memorizando as suas feições como se pudesse nunca mais vê-lo. Isso depende inteiramente de ti, Damião. Se consegues amar e respeitar a verdadeira eu, não apenas a versão que pensavas poder controlar. Ele chorava agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Nunca quis controlá-la. Pensava que estava a ajudar. Eu sei que sim. É o que torna isto tão trágico. Depois de ele partir, sentei-me no meu apartamento quieto enquanto a tarde se transformava em noite. O silêncio sentia-se diferente agora, mais pesado. Estava a obter o que exigira: respeito, reconhecimento. Consequências para aqueles que me haviam errado, mas o custo era mais alto do que antecipara. Um neto estava a vir, e eu poderia nunca conhecê-lo ou conhecê-la. O meu filho poderia nunca me perdoar por isto. A família que passei 35 anos a construir e proteger estava a desmoronar à minha volta. Mas pela primeira vez em anos ninguém me explorava, ninguém me manipulava ou planeava a minha queda. Estava finalmente livre para ser exatamente quem era, sem desculpas ou explicações. A questão era: a liberdade valia o preço da solidão? Servi-me um copo de vinho e vi o sol pôr-se sobre a cidade, sabendo que amanhã traria novos desafios, novas escolhas, novas consequências. Mas esta noite era simplesmente Laura Henriques, mulher de negócios bem-sucedida, milionária, sobrevivente. E isso teria de ser suficiente. 6 meses depois estava no lobby da Torre Meridian, vestindo um fato azul marinho feito à medida que custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Os pisos de mármore brilhavam debaixo dos meus pés, refletindo os lustres de cristal que lançavam luz quente pelo espaço. Este era o meu edifício agora, um de 3 imóveis comerciais que comprara no mês passado. O elevador levou-me ao 15º andar, onde portas de vidro traziam a inscrição Consultoria Financeira Henriques, Gestão de Patrimônio Privado. O meu novo escritório ocupava o andar inteiro, com janelas do chão ao teto oferecendo uma vista panorâmica da cidade que chamara lar durante tantos anos. A minha assistente, Clara, uma mulher afiada nos seus 40 anos que viera altamente recomendada, cumprimentou-me com a agenda da manhã. Bom dia, senhora. Henriques, tem a consulta Peterson às 10, almoço com o Comitê de Desenvolvimento Econômico da Câmara ao meio-dia e a entrevista à Forbes às 3. Obrigada, Clara. Alguma mensagem? Várias. A sua advogada ligou sobre os procedimentos de falência dos Vieira. Tudo está finalizado. O seu contabilista precisa rever algumas implicações fiscais para as novas aquisições. E... hesitou ela. E o seu filho ligou de novo. É a 4ª vez esta semana. Acenei, pegando no papel da mensagem sem olhar. Segure as minhas chamadas até depois da reunião Peterson. A transformação fora gradual no início, depois súbita. Após Damião deixar o meu apartamento naquele dia, tomei uma decisão que mudou tudo. Estava farta de esconder quem era. Numa semana, contratei o melhor consultor de imagem da cidade, atualizei o meu guarda-roupa e tirei fotografias profissionais. Registrei a Consultoria Financeira Henriques como uma firma de gestão de patrimônio de serviço completo e comecei a contactar a rede de contactos que construíra ao longo de 3 décadas. A resposta foi imediata e avassaladora. Aparentemente, sussurros sobre a investidora misteriosa que fazia movimentos inteligentes de dinheiro nos bastidores circulavam há anos. Quando emergi das sombras, clientes alinharam-se para trabalhar com a mulher que discretamente construíra uma fortuna enquanto mantinha a discrição que valorizavam. O meu primeiro grande golpe foi convencer 3 fundos familiares no valor combinado de 800 milhões de euros a moverem os seus portfólios para a minha firma.
A palavra espalhou-se rapidamente pelos círculos ricos da cidade. Laura Henriques era a sério. A falência dos Vieira fora rápida e brutal. Incapazes de atender às minhas demandas de pagamento, foram forçados a liquidar tudo. As concessionárias vendidas a um concorrente por cêntimos no euro. A casa foi para pagar credores. O iate, a coleção de arte, até as joias de Margarida, tudo foi a leilão. Mudaram-se para um apartamento modesto do outro lado da cidade, ambos aceitando empregos para os quais estavam sobrequalificados, mas desesperados por ter. Ricardo trabalhava como gerente de vendas num lote de carros usados propriedade do seu antigo concorrente. Margarida trabalhava a tempo parcial numa agência imobiliária, mostrando casas que nunca mais poderia permitir-se viver. Fátima ficara devastada. A gravidez fora difícil, complicada pelo estresse e pela mudança dramática nas circunstâncias. Perder as roupas de designer, os tratamentos de spa, o estilo de vida que definira a sua identidade. Pior de tudo, tivera de assistir à humilhação dos pais, sabendo que era parcialmente culpa sua. O negócio de Damião lutara inicialmente após perder o meu apoio, mas provara ser mais resiliente do que esperava. Reduzira, mudara para um escritório menor e focara-se em construir relações genuínas com clientes, em vez de depender das minhas referências. Era trabalho mais duro, menos lucrativo, mas mais honesto. Venderam a casa que eu os ajudara a comprar e mudaram-se para uma moradia modesta de 3 quartos num bairro de classe média. Damião conduzia um sedã usado em vez do carro de luxo. Fátima comprava no Continente em vez da El Corte Inglês, mas estavam a sobreviver. O bebê nascera há 3 meses. Uma filha saudável que chamaram Emma. O anúncio de nascimento fora simples, enviado pelo correio com uma pequena fotografia. Sem celebração elaborada, sem presentes caros dos avós. Apenas uma bem-vinda quieta para uma nova vida entrando num mundo incerto. Olhara para aquela fotografia durante muito tempo, memorizando as feições minúsculas da minha neta, perguntando-me se alguma vez a seguraria, conheceria o seu riso ou confortaria as suas lágrimas. A entrevista à Forbes naquela tarde era suposto focar no meu sucesso nos negócios, mas a jornalista estava mais interessada na história pessoal. Tornou-se uma lenda nos círculos financeiros, disse ela, o gravador capturando cada palavra. A contabilista que secretamente construiu um império, o que a levou a mantê-lo escondido durante tanto tempo. Considerei a pergunta cuidadosamente. Aprendi cedo que a percepção das pessoas sobre nós muda quando sabem que temos dinheiro. Começam a ver-nos como um recurso em vez de uma pessoa. Queria que as minhas relações fossem baseadas em quem eu era, não no que tinha. E essa estratégia funcionou? Sorri, mas havia tristeza nisso. Revelou exatamente o que as minhas relações realmente valiam. Tem estado afastada do seu filho há 6 meses agora. Tem algum arrependimento sobre como lidou com a situação? Arrependo-me de ter sido necessário. Não me arrependo de me defender. O que seria preciso para a reconciliação? Pensei nessa pergunta muito depois da entrevista terminar. O que seria preciso? Um pedido de desculpas seria um começo, mas não suficiente. Mudança real. Respeito genuíno. Reconhecimento do dano causado. Essas coisas levam tempo a desenvolver e ainda mais a provar. Naquela noite estava a rever propostas de aquisição no meu apartamento penthouse. Finalmente mudara-me do meu aluguer modesto quando o meu porteiro ligou. Senhora Henriques, há uma jovem mulher aqui com um bebê. Diz que é a sua nora. Devo mandá-la subir? Hesitei por um longo momento. Sim, mande-a subir. 5 minutos depois, abri a porta e encontrei Fátima no meu corredor, segurando um embrulho rosa nos braços. Parecia diferente. Mais velha, mais cansada, mas de alguma forma mais real. O cabelo puxado para trás num rabo de cavalo simples. Vestia jeans e uma camisola em vez de roupas de designer. E havia algo nos olhos dela que não estivera antes. Humildade. Olá, Laura. Obrigada por me receber. Entre. Ela entrou na minha nova sala de estar, absorvendo a mobília cara, a arte original, as janelas do chão ao teto com a vista deslumbrante. Mas a atenção dela rapidamente voltou ao bebê nos braços. Esta é Emma, disse ela baixinho, a sua neta. Olhei para a bebê adormecida, sentindo o coração contrair com um anseio que suprimira durante meses. Tinha o nariz de Damião e o que parecia o meu queixo. É linda. Gostaria de segurá-la? Com mãos trêmulas, alcancei a minha neta. Era tão leve, tão perfeita, tão completamente inocente de toda a dor e traição que nos trouxera a este momento. Devo-lhe um pedido de desculpas,
disse Fátima, a voz pouco acima de um sussurro. Não apenas pelo que disse na sua festa, mas por tudo. Pela forma como a tratei, pela forma como convenci Damião a vê-la como um fardo em vez da mulher notável que é. Olhei da bebê para estudar o rosto de Fátima. A arrogância desaparecera, substituída por algo que parecia remorso genuíno. Eu era mimada e com direitos, e cruel, continuou ela. Pensava que dinheiro e estatuto eram as únicas coisas que importavam. Olhei para si de cima porque pensava que tinha menos do que eu. E senti-me ameaçada quando descobri que tinha mais. E agora entendo o que os meus pais lhe fizeram. O que participei em fazer-lhe. Aproveitamo-nos da sua generosidade e do seu amor por Damião. Planeamos tirar-lhe a autonomia. Tratámo-la como descartável. Chorava agora, lágrimas silenciosas que não tentava limpar. Sei que tem todo o direito de me odiar. Sei que não mereço o seu perdão. Mas queria que soubesse que agora entendo quão errada estava. E queria que conhecesse a sua neta. Segurei Emma mais perto, inalando aquele cheiro doce de bebê, sentindo o seu coraçãozinho bater contra o meu peito. O que Damião sabe sobre esta visita? Nada. Ele não sabe que estou aqui. Pensa que nunca nos perdoará, que a perdemos para sempre. E o que pensas tu? Fátima ficou quieta por um longo momento. Acho que seria justo, mas espero que talvez um dia nos dê uma chance de reconquistar a sua confiança. Isso levaria tempo, anos, provavelmente. Eu sei, e exigiria mudança real, não apenas palavras. Ações, prova. Entendo. Emma mexeu-se nos meus braços, fazendo sons suaves de bebê. Olhei para o seu rosto perfeito e senti algo mudar dentro de mim. A raiva ainda lá estava, a mágoa, a traição, mas o amor também, não por Fátima, ainda não, mas por esta criança inocente que merecia melhor do que o legado de dor que a sua família criara. Não estou pronta para perdoar, disse eu finalmente. Pode ser que nunca esteja pronta, mas estou pronta para considerar a possibilidade de que as pessoas possam mudar. O rosto de Fátima iluminou-se com esperança. Passos pequenos, avisei. Visitas. Supervisionadas com Emma. Aconselhamento familiar com Damião. Transparência completa sobre as vossas finanças e decisões. E se houver outra traição, qualquer tentativa de manipular ou explorar acaba permanentemente. Sim, disse ela imediatamente. Sim, absolutamente. E Fátima? Sim. Não sou a mesma mulher que costumava esconder o sucesso para fazer os outros confortáveis. Não fingirei ser menos do que sou nunca mais. Se vamos reconstruir esta relação, será com honestidade total sobre quem todos realmente somos. Ela acenou, limpando as lágrimas. Não quereria de outra forma. Enquanto se preparava para partir, tomei uma decisão que me surpreendeu até a mim. Fátima? Ela virou-se, esperançosa. Diga a Damião que me pode ligar. Não para pedir desculpas ou dar desculpas, mas para falar sobre Emma. Sobre ser a voz, sobre o que vem a seguir. O seu sorriso foi radiante. Eu direi. Obrigada. Depois de elas partirem, fiquei no meu belo apartamento, rodeada por todos os símbolos do meu sucesso, segurando um cobertor rosa pequeno que ainda cheirava a pó de bebê. O silêncio sentia-se diferente agora, não vazio, mas cheio de possibilidade. Aprendera que a libertação não era apenas quebrar livre daqueles que me haviam errado. Era escolher quem deixar entrar de novo, em que termos e com que expectativas. Amanhã, Damião ligaria. Teríamos conversas difíceis sobre confiança e perdão e o longo caminho de volta a ser uma família. Não seria fácil e não haveria garantias. Mas pela primeira vez em meses, sentia algo que quase esquecera. Esperança. A cidade brilhava para além das minhas janelas, cheia de pessoas fazendo as suas próprias escolhas, enfrentando as suas próprias consequências, reconstruindo as suas próprias vidas. E algures nessa vasta tapeçaria de experiência humana, a minha neta dormia pacificamente, sonhando sonhos de bebê num mundo onde a avó dela era finalmente, completamente e autenticamente ela mesma. Isso era suficiente. Isso era tudo. Agora estou curiosa sobre você que ouviu a minha história. O que faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo semelhante? Comenta abaixo e, entretanto, estou a deixar no ecrã final 2 outras histórias que são favoritas do canal.
E elas definitivamente o surpreenderão. Obrigada por assistir até aqui. Ir até